Estamos de volta com o Perfil Empreendedor. Agora no nosso quadro de entrevista. Nós temos no nosso programa de estreia um entrevistado fantástico. Um petropolitano de grande sucesso. Tive o prazer de entrevistar um dos homens fortes lá do Grupo Pão de Açúcar, um dos braços direitos do Abílio Diniz, um petropolitano, Jorge Herzog, presidente do Grupo Ponto Frio. Vamos dar uma olhadinha nessa entrevista e ver como é que foi. Estamos hoje na nossa entrevista aqui no Quitandas Gourmet, no Palácio Quitandinha, uma pessoa muito especial, Jorge Herzog, presidente do Grupo Ponto Frio. É um prazer muito grande tê-lo conosco aqui. Prazer todo meu. Jorge, gostaria de perguntar, para abrir a nossa entrevista, como foi essa trajetória? Como que um menino aqui do Quitandinha, né? Estamos aqui no teu bairro, né? Começou aos 14 anos trabalhando aqui numa indústria, chega à presidência de um grupo. Conta pra gente. Olha, é bem interessante a gente estar aqui nesse lugar, porque esse lugar tem um significado todo especial para mim, né? Como você comentou, eu passei aqui a minha infância, brinquei muito nesse jardim aqui, e muito próximo daqui está a escola que eu iniciei meus estudos, né? O Grupo Escolar Princesa Isabel, que é onde foi o início de tudo. E você bem lembrou, aos 14 anos eu me formei aqui no ginásio, e aí eu fui trabalhar. A cultura naquela época, não faz tanto tempo assim, mas era de que a gente cumpria o ginásio e a partir daí ia trabalhar. Meus pais eram pessoas que sempre trabalharam, foram operários na antiga fábrica São Pedro de Alcântara, e eu fui trabalhar na Dona Isabel, que era uma fábrica também que tinha ali pelos lados do Alto da Serra, e que hoje, infelizmente, está fechada, mas foi meu primeiro emprego. Trabalhei lá na Dona Isabel por 5 anos, quando veio o período para fazer o Exército. Tinha mantido meus estudos à noite, estudei no Colégio Werneck à noite, já tinha entrado para a faculdade, para a UCP, e aí eu fui me alistar e tive a oportunidade de fazer concurso para o NPOR. NPOR que é uma formação de oficiais da reserva. Isso aí para mim foi muito importante na minha formação. Eu fiz aquele ano como oficial, como aluno do NPOR, e depois de um ano voltei para trabalhar, só que recebi um convite para ir sim servir já como oficial. E dessa vez já não seria mais em Petrópolis, mas em Resende. Essa foi uma primeira decisão importante na minha vida, porque mudar de uma cidade, sair da onde você está acostumado, sair do entorno dos seus amigos, fui servir em Resende, servi em Resende durante 6 anos. Para mim foi realmente o Exército uma escola importante, porque eu sempre falo que no Exército me deu condição de conhecer as pessoas. E eu acho que em qualquer momento você saber como lidar com as pessoas, conhecer as pessoas, é fundamental para as atitudes, para as decisões. Também, né? Fantástico, uma escola de liderança, de disciplina, que eu recomendaria que todos que pudessem passassem. E quando eu estava no Exército, eu acho que aí começou a aflorar essa veia de querer um algo mais, né? Então, eu sabia que era um tempo limitado que eu ia estar dentro do Exército, e eu abri uma loja lá em Resende mesmo. Essa loja era uma loja de roupa, aproveitava Petrópolis, que é um foco, né, um polo de têxtil, e eu levava roupas para vender lá em Resende e abastecia a loja, então casava a coisa perfeitamente. Quando um grande amigo meu foi se casar, e eu nesse então já estava terminando o meu tempo no Exército, já tinha acabado de sair, estou falando isso aí em torno de 90, e ele me convidou para ser padrinho de casamento dele, e ele me chamou para ir a Goiânia, que era onde ele estava naquele momento, para a gente sair de lá para ir para Campinas, onde ele ia casar. Eu fui, foi um período onde aconteceu a entrada do presidente Collor, onde teve toda aquela situação de prender dinheiro e etc. Então, eu acho que ali foi uma sinalização grande que algo ia acontecer. E eu recebi uma proposta de trabalho para ir trabalhar no Carrefour, na época, que era a empresa de hipermercado que ele trabalhava, e eu tomei essa decisão. Falei, olha, eu acho que o negócio no Brasil vai ficar complicado, como efetivamente ficou. Tomei a decisão de ir, vendi a minha loja em Resende, e fui trabalhar lá
onde eu fiquei por 3 anos. Na área financeira lá? Área financeira, eu fui para a área de contabilidade, que era a minha formação, né? Eu sou economista, então a minha formação era na área financeira e eu entrei na área financeira. Depois de 3 anos lá, eu recebi uma proposta, já sendo promovido, para voltar e vir para São Paulo. Então eu assumi uma loja em São Paulo como gerente de contabilidade, e aí talvez veio uma das grandes decisões na minha vida, que foi uma proposta para ir para o México. O México naquele então... Ainda no mesmo grupo? Dentro do grupo. A gente conhecia do México que tinha terremoto, que tinha contaminação, mas eu arrisquei, eu aceitei essa proposta, fui com a proposta para ficar 3 anos e acabei ficando 7, né? E para mim foi outra escola. Eu acho que se o Exército foi uma escola que me formou em conhecer as pessoas, em ter disciplina, eu acho que o México me deu uma formação um pouco além na parte profissional, na parte de conhecimento de novas culturas e de como você deve se preparar para realmente fazer com que negócios tenham sucesso em lugares que você normalmente não conhece. Fiquei 7 anos no México. No México eu tive a oportunidade de evoluir um pouco mais na minha carreira. Eu fui diretor de recursos humanos, fui diretor de loja e cheguei a ser diretor regional, onde eu assumi uma região específica do grupo lá no México. E aí recebi uma proposta para voltar para o Brasil. Voltei para o Brasil, ainda dentro do mesmo grupo. Fiquei aí durante mais 4 anos, aí com diversas funções na parte de operações, na parte comercial, sempre procurando me preparar, porque eu tinha um objetivo. O meu objetivo era ser o head de uma companhia, ser o presidente de uma companhia, e eu estava sempre focado nesse objetivo. Consegui, sem dúvida nenhuma, evoluir muito, mas chegou um momento que eu já estava vendo que existia uma limitação, que eu dar esse passo que faltava para chegar a ser head dessa empresa que eu estava no momento, talvez fosse mais difícil. Então, eu tomei uma decisão, naquele momento começou um namoro com o grupo Pão de Açúcar, e eu tomei a decisão de me transferir para o grupo Pão de Açúcar, que foi também uma decisão importante. Eu acho que você tomar uma decisão de mudar de um emprego, de mudar de um negócio, sempre é difícil, mas eu tomei essa decisão e vim para cuidar de uma região do grupo que era sempre considerada a maior dificuldade, não só para o Grupo Pão de Açúcar. A maioria dos grupos empresariais brasileiros tem muita dificuldade, infelizmente, no Rio de Janeiro, por diversas situações. Você fala Rio, você diz Rio, Grande Rio? Rio, Grande Rio, na verdade o estado do Rio, mas principalmente o Grande Rio, né? O Rio de Janeiro, infelizmente, passou por períodos aí de gestões complicadas que fizeram com que muitas empresas saíssem do Rio de Janeiro por não ter êxito, impactada por informalidade. Ainda bem que isso vem mudando também, mas ainda temos muito que avançar. E aí eu aceitei esse desafio e vim para o Rio de Janeiro tocar Sendas, que era uma das bandeiras que o grupo tinha adquirido e que tinha tido muita dificuldade no início. Fiz um trabalho que eu considero bastante interessante, os resultados que nós obtivemos foram muito bons e isso me credenciou para que eu tivesse uma primeira promoção dentro do grupo Pão de Açúcar, que foi fazer esse mesmo trabalho em outras regiões. Então fui fazer esse mesmo trabalho no Nordeste, fui fazer esse mesmo trabalho no Centro-Oeste e os resultados vieram na mesma forma que nós tínhamos conseguido aqui no Rio de Janeiro. Nesse tempo, o Pão de Açúcar estava aí evoluindo para crescer na área de não alimentos, né, principalmente em eletroeletrônicos, e veio a oportunidade da aquisição do Ponto Frio. Eu logo no início fui sondado o que eu achava do Ponto Frio, como é que eu via esse negócio. Para mim, o Ponto Frio, por ser aqui do Rio de Janeiro, uma empresa carioca, eu achava que era uma empresa que tinha um potencial muito grande. Mas nunca imaginei que estivesse tão próximo de chegar aonde eu sempre quis, que era estar como head de uma grande companhia. E o Pão de Açúcar efetivamente concretizou o negócio, comprou o Ponto Frio em junho do ano passado e eu fui empossado como presidente desse grupo. Então eu acho que isso para mim foi
uma conquista não só pessoal, mas também foi uma coisa que me deu um prazer, como petropolitano, como carioca, de estar tocando uma empresa tradicionalmente carioca como o Ponto Frio é. Fantástico. Nessa trajetória toda, Jorge, qual foi o maior desafio que você acha? Olha, eu acho que desafio a gente tem todos os dias, né? Eu sempre falo que na minha vida, e se você olhar essa breve história que eu te contei, houveram momentos onde eu tive que tomar decisões que eram decisões que iam mudar radicalmente a minha vida. A primeira delas foi quando eu decidi ir para Resende, porque uma pessoa com 20 anos, com um ciclo de amizade, você normalmente cria uma área de conforto, uma zona de conforto, e você sair dessa zona de conforto é difícil para qualquer pessoa. A segunda foi quando eu tomei a decisão de ir para Goiânia e casar, né? Porque foram duas atitudes que eu tomei praticamente juntas, acertadas ao extremos, né? Tanto a de ir para Goiânia e entrar numa nova empresa como casar. Sou muito feliz, graças a Deus, no meu casamento. E ir para um lugar diferente, um lugar novo, onde a gente tinha muito pouco conhecimento naquele momento. Depois a decisão de ir para o México, eu acho que foi essa sim, talvez a decisão mais difícil de ser tomada, porque você sair do seu país para um país que não é um dos países que normalmente levam as pessoas a querer migrar, como Estados Unidos ou Europa, ou seja, o México. Mas era uma promoção, nesse momento você estava consolidado no grupo, né? Na verdade, nesse momento eu não vou te dizer que era uma promoção, era um risco grande, porque foi uma coisa que para mim era totalmente novo, né? A empresa estava se preparando para entrar no México, então qualquer coisa podia acontecer. Se você pudesse colocar numa balança, a ida para o México e o trabalho com o Grupo Sendas, o grande desafio em pegar uma área ruim, o que você acha que você poderia dizer que foi o maior desafio? Foi pegar o Grupo Sendas. Foi pegar o Grupo Sendas porque o histórico era ruim, né? O Rio de Janeiro, como eu comentei, ele sempre teve essa dificuldade das empresas em conseguir se consolidar, e principalmente no comércio varejista. Todas as grandes empresas tiveram muita dificuldade no Rio de Janeiro. Então, para mim, foi uma decisão que teve dois pontos importantes. Esse, de ser uma dificuldade, e o outro que eu estava fazendo um downgrade dentro da minha carreira. Eu saí de um posto acima, dentro de uma empresa, e vindo para um posto inferior, mas com a consciência de que ia depender só de mim para continuar evoluindo. Com certeza, acho que foi o maior desafio. Esse, sem dúvida, o friozinho na barriga foi maior. Esse foi, sem dúvida, o maior friozinho na